seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao aulão do Investimento Sem Cilada, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você criar a sua carteira de investimentos personalizada e fugir das ciladas do mercado financeiro, tá? A gente sabe que tem muito disso por aí, mas essa aula é para te ajudar a nunca mais cair em nenhuma cilada, tá? Ou seja, hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer para que você possa investir o seu dinheiro com segurança e rentabilidade, sem precisar ficar dependendo de dicas e de recomendações sobre como gerir os seus próprios investimentos. E sim, eu sei que pode até parecer ser estranho assim, você ver alguém vindo aqui te dizendo que vai te ensinar a fazer isso, né? Você pode achar um pouco estranho tudo isso. Afinal, todo mundo, e com certeza você já viu, inúmeras promessas de ganhos elevadíssimos com investimentos, que você já fica até com alguma desconfiança quando ouve falar sobre esse assunto. Mas meu nome é Dudu Nogueira e eu sou planejador financeiro e eu posso te dizer sem sombra de dúvidas que eu entendo exatamente como é isso. Tá? Você querer descobrir como aplicar o seu dinheiro, mas não saber o que fazer exatamente frente a tantas possibilidades e tanta informação, né, que está disponível, tanto de boa qualidade quanto também de má qualidade, infelizmente. Hoje, eu moro em Salvador, tá? Mas na verdade eu sou natural de Brasília, nasci e cresci em Brasília. E essa mudança que eu tive na minha vida tem muito a ver com o que você vai aprender nessa aula de hoje. E é aqui, tá? É aqui que eu quero começar o conteúdo desse aulão, chamando a sua atenção para a clareza que você precisa ter antes de começar. Tá? E aí você me pergunta, como assim, Dudu? Como assim clareza? É a clareza de para que servem os seus investimentos. Como está a sua cabeça quando você pensa nos seus investimentos. Tá? Eu comecei a investir porque eu queria ficar rico rápido, aprender a ganhar dinheiro e tudo mais. Só mais tarde que eu fui descobrir que o ser rico, gente, ser rico pode acontecer de várias formas diferentes. Essa é a verdade. Tá? Uma delas é a liberdade de escolha. Isso é muito importante. Quando eu precisei escolher entre abrir mão de tudo e mudar para a Bahia, eu só precisei fazer uma coisa, né, com relação às finanças para tomar essa decisão. Eu precisei olhar para as minhas finanças, investimentos, para o nosso dinheiro que eu e a Rebeca estávamos começando a construir juntos, e eu precisei olhar para tudo isso e pensar, se der tudo errado, eu tenho dinheiro, a gente vai ter uma reserva e dinheiro suficiente para nos mantermos lá, até que a gente consiga fazer isso dar certo ao longo desses próximos anos? E a resposta foi um estrondoso sim. Era possível que a gente fizesse isso. Tá? Então, naquele momento, esse momento foi muito especial, porque eu pude perceber que os meus investimentos estavam no caminho certo, que eu e a Rebeca, na nossa trajetória financeira, a gente estava caminhando com uma direção correta, porque foi essa organização financeira, os investimentos, tudo que a gente vinha fazendo, que proporcionou a tranquilidade da gente poder tomar essas decisões importantes sem que o dinheiro fosse um fator limitante, sem ser travado pelo dinheiro, pelas limitações que o dinheiro coloca sobre a gente. Então a gente conseguiu tomar uma decisão que a gente queria sem que o dinheiro afetasse, né? Que a nossa conta bancária, que nossas finanças dissessem, não vamos fazer isso. Pelo contrário, a gente olhou para nossas finanças e disse, sim, vamos fazer. É o que a gente quer, é o que a gente deseja, estamos bem certos disso, então vamos fazer acontecer. Tá? E no final das contas, é sobre isso, tá, que trata aquilo que a gente chama de liberdade financeira. É ter liberdade de escolha, gente, sem ficar preso a sua condição financeira sem ser limitado unicamente pelo dinheiro. Então, eu preciso fazer um alerta para você aqui agora, tá? Esse alerta é muito importante, você que chegou até aqui. De repente, você está buscando uma fórmula mágica, tá? Como eu estive lá atrás, no início da minha caminhada. Talvez você esteja buscando essa fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia, mas eu sinto em te dizer que isso não é o que você vai encontrar aqui, isso não é o que eu vou ensinar nessa noite. Tá? Se você veio aqui pensando em descobrir a fórmula secreta para escolher aquelas ações que valorizam 500% em um ano, da mesma forma, você está no lugar errado, não é aqui que você vai encontrar isso. Hoje eu quero falar com apenas dois tipos de pessoa. O primeiro tipo é a pessoa que quer aprender a investir para atingir algum objetivo específico. Tá? Talvez comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem ou qualquer outro objetivo que você tem. Tá? E o segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que quer aprender a investir para ter liberdade e estabilidade financeira no longo prazo. Tá? Ou seja, quem quer levar a sua vida sem depender da sua condição financeira, sem depender do governo, sem depender de nada. Você quer construir uma solidez sua e para a sua família. Gente, quando eu trabalhei como analista de investimentos, né, há vários anos atrás, eu tive a oportunidade
de conhecer a fundo diversos tipos de investidores, né, dos iniciantes até os mais avançados, né, tive muito contato com tudo isso, ao longo dos últimos anos também na No Azul, fazendo os atendimentos, enfim, a gente pode conhecer muitas pessoas diferentes, e a gente vai percebendo algumas coisas em comum, alguns padrões e coisas que se repetem. Então eu pude perceber que geralmente as pessoas, elas costumam pecar, costumam errar nas mesmas coisas, tá? E se você não estiver atento, você pode cometer esses mesmos erros. Então é aqui que a gente começa. Eu vou falar sobre os 3 principais erros que os investidores cometem, tá? 3 erros bem frequentes. Existem outros, mas esses 3, se você sair daqui hoje sabendo quais são e como evitá-los, você já está um passo à frente de todo mundo, tá? Na verdade, está vários passos à frente da maioria das pessoas, tá? Então, gente, o primeiro erro, tá? O primeiro desses erros se chama procrastinação. Essa palavrinha que tem ficado bem famosa nos últimos anos, que intriga muita gente tem problema com isso, né? O que é a procrastinação? É deixar as coisas para depois, né? Por não enxergar com clareza o que precisa, o que deve ser feito, né? Muitas vezes você acaba adiando a sua decisão. Isso vale para várias coisas na vida, mas aqui eu estou falando especificamente dos investimentos. Muitos investidores acabam adiando, deixando para depois as decisões importantes sobre o seu dinheiro. Se você olhar para esse exemplo aqui agora, você vai perceber, botei essa historinha aqui, tá? São 2 pessoas, João e Maria, tá? Um caso muito simples em que você consegue descobrir. Imagina Maria, tá? Maria é uma jovem de 20 anos que começa a investir R$1.000 todo mês. Tá? Imagina também que essa jovem, a Maria, ela consiga uma rentabilidade de 10% ao ano nos investimentos dela. Caso Maria invista religiosamente, tá certinho ali todos os meses, quando chegar aos 60 anos, ou seja, após 40 anos investindo, ela vai ter nada mais, nada menos do que, pasme, tá, pasme, R$5.602.504. Uma baita riqueza, concorda? Agora, imagina João, né, que começou um pouco mais velho, em vez de começar com 20, ele começou aos 40 anos de idade. João investiu os mesmos R$1.000 por mês, igual Maria, tá, com a mesma rentabilidade também, de 10% ao ano, e aos 60 anos também, né, a gente vai ver quanto ele teve, ou seja, a única diferença entre eles é que João investiu apenas 20 anos, enquanto Maria investiu 40. Então vamos lá, o valor mensal que eles investiram é o mesmo, a rentabilidade que eles obtiveram nos investimentos nessa simulação aqui é a mesma, e a única diferença é o tempo que o dinheiro ficou investido, o tempo que eles investiram. Maria investiu todo mês ao longo de 40 anos, João investiu todo mês ao longo de 20 anos, né? E então, beleza, a única diferença é que um foi metade do tempo do outro. Então, se João investiu metade do tempo de Maria, que começou 20 anos mais cedo, né, talvez ele tenha algo próximo também à metade do que Maria tem. Talvez uns 3 milhões, 2 milhões. O que você acha? Será? Será que ele vai ter por aí? Você arrisca um chute, arrisca um palpite aí de quanto o João vai ter depois desses 20 anos investindo? Lembrando que as condições do investimento foram bem parecidas, né? O tempo, o valor investido, a rentabilidade, tudo parecido. Apenas o tempo que foi metade. Né? Maria, lembrando, tinha 5.602.000. E aí, deu seu chute? Pois é, olha só quanto o João teria. João vai ter, depois desses 20 anos, R$721.131. Gente, apesar de ter investido por metade do tempo de Maria, o valor acumulado por João é só 13% do total acumulado por Maria. Tá? Olha que incrível. E aí você se pergunta, Dudu, como assim? O que isso quer dizer? Isso acontece, gente, porque quanto mais tempo seus recursos ficam investidos, maior é o efeito dos juros compostos. Aquele efeito que a gente chama de bola de neve, né? Que vai crescendo com o passar do tempo. Gente, o segundo erro, tá? A gente vai entrar agora no segundo erro, que é viver de dica atrás de dica. Você está sempre atrás da próxima oportunidade de ouro, né? Sempre ouvindo que empresas e pessoas têm a dizer sobre a próxima ação que vai bombar, né? Ouvindo na internet, o influencer e tal, falando, não, agora tem que investir nisso aqui ou naquilo outro. Isso parece uma boa ideia até, não é mesmo? Poxa, afinal de contas, se você está começando, né? Vale a pena talvez seguir alguém que entende mais, né? Talvez seja melhor do que confiar na sua própria intuição. Você pensa isso. Quem está começando, pensa isso. Mas por que viver de dica atrás de dica é perigoso? Tá? Primeiro, porque muitas vezes você está confiando em alguém que apenas aparenta ser um especialista. Ou talvez seja especialista em algo muito específico. Mas na verdade, muitas dessas pessoas não são especialistas em finanças e investimentos. Só porque o cara tem um monte de seguidores no Instagram, milhões de visualizações no YouTube, não quer dizer que realmente ele seja um especialista no assunto.
Tá? Por isso que no nosso curso Verdades Financeiras nós não dizemos para os nossos alunos o que fazer. A gente ensina a avaliar cada investimento e entender como esse investimento pode se inserir na sua própria estratégia. E o terceiro maior erro, tá, que te impede de ter liberdade financeira com os seus investimentos é a síndrome do PMP, a síndrome do passo maior que a perna. Tá? Ou seja, assumir riscos maiores do que você realmente está preparado. Na busca por melhores retornos, os investidores acabam se expondo a riscos muito maiores do que deveriam, por buscar uma rentabilidade muito grande. E o pior, sem saber que está correndo esse risco muito grande. Por não ter clareza nos seus investimentos, não entender bem, você é levado a correr bem mais risco do que deseja. E esse é o motivo da ruína, gente, de vários investidores. Principalmente daqueles que estão começando. Então, se você está começando no mundo dos investimentos, você precisa entender qual deve ser o seu perfil de investidor. E para todo mundo que está começando, talvez você já deva ter visto algum teste na internet, no seu banco, na sua corretora, sobre perfil de investidor. Mas uma coisa que eu sempre digo, para quem está começando, o seu perfil deve ser conservador. Tá? O perfil mais conservador, medroso, que quer se proteger mesmo. Tá? Esse deve ser o seu perfil. Tá? O que isso quer dizer? Você pode estar se perguntando agora, né? Quer dizer que você não entende muita coisa ainda, porque você está começando, né? Então, por isso, você não quer correr muitos riscos. Isso é totalmente legítimo, tá? Então, pelo contrário, você quer se proteger mais, com muita segurança, para evitar perder dinheiro, tá? Para evitar que aconteça o que aconteceu com o meu cliente, da história que eu contei agora há pouco. Então, essa é uma ótima ideia se você está começando. Ter um perfil conservador e se proteger. Mas tem pessoas que, mesmo sem saber muito sobre investimentos, elas querem se aventurar, tá? Por florestas inexploradas aí, na esperança de ganhar mais dinheiro. Mas, meu amigo, imagina um piloto de avião de combate, que no primeiro dia de aula, ele já quer pegar o avião, dar 1001 piruetas, sair por aí. Não é assim que funciona, né? Não faz sentido, gente. Tá? A chance de acontecer algo trágico é grande. Por isso que é preciso começar aos poucos, tá? Bem aos poucos mesmo, gente. Essa é a grande questão de quem está começando, entender que o seu perfil é mais conservador. Ok, já vimos os 3 grandes erros dos investidores, né? Vamos recapitular aqui rapidamente. O primeiro foi a procrastinação, né? Ou seja, deixar para depois. Você acaba perdendo a oportunidade de deixar o seu dinheiro investido por mais tempo, e a gente viu que o tempo é a variável das mais importantes, né? Então, se você investir todo mês por um longo período de tempo, isso vai te trazer um retorno. O segundo erro foi o viver de dica atrás de dica, né? Você se torna dependente, isso é muito ruim. Você precisa ter autonomia na sua vida financeira. E o terceiro grande erro é a síndrome do passo maior que a perna, que é você querer assumir riscos muito maiores do que você deveria. Se você é iniciante, está começando, assuma que você está começando, que você deve ser conservador. Vai estudando e só depois passe a assumir riscos maiores, tá? Mas e agora, né? O que você vai precisar então fazer para montar a sua carteira de investimentos personalizada com segurança e rentabilidade? Você vai precisar descobrir quais são os primeiros passos para que você possa pouco a pouco caminhar na direção da construção dessa carteira que vai te trazer segurança, rentabilidade e liberdade, tá? E esses passos são basicamente 7 passos. E o primeiro deles é ter metas. Isso mesmo. Simples, né? Ter metas. Parece besteira, mas esse passo é importantíssimo. E aí o segundo aspecto, o segundo passo nessa caminhada é ter uma ou mais fontes de renda. Eu sei que parece bem óbvio, mas é muito preciso falar disso, tá? O que te enriquece, gente, grava bem isso, tá? Você precisa ouvir com atenção o que eu vou te dizer. O que te enriquece não são os seus investimentos. O que te enriquece é o seu trabalho. Para investir, né? A não ser que você seja um herdeiro, que não é o caso da maioria das pessoas, que a maioria de nós não herdou uma fortuna gigantesca, pelo contrário, você tem que ralar, buscar o seu lugar ao sol, né? Então você vai precisar fazer dinheiro de alguma forma. Tá? Você vai ter que encontrar um jeito, seja trabalhando com carteira assinada, seja sendo servidor público, ou seja sendo um autônomo ou empresário. De alguma forma você vai ter que ter uma renda, uma receita. E quanto mais dinheiro você ganhar, maior a chance de você ter sucesso nos investimentos. E aí a gente chega no terceiro passo. O terceiro passo, gente, que nada mais é do que poupar, tá? É um princípio básico das finanças, tá? Pois é muito simples, mas é preciso falar sobre isso. Porque esse passo é sobre gastar menos do que se ganha, tá? É muito óbvio, tá? É matemática básica. Se você ganha 10 mil reais, mas gasta os 10 mil no mês, nunca você vai conseguir ser bem sucedido financeiramente, né? Por quê? Porque tudo que entra sai. Então, ou você vai precisar dar um jeito de ganhar mais dinheiro, ou você vai precisar dar uma segurada nos seus gastos para fazer sobrar mais dinheiro.
De nada adianta você querer saber escolher bons investimentos, ser o cabuloso dos investimentos, se você não se organiza bem, se você não consegue fazer o seu dinheiro sobrar e ter o dinheiro efetivamente para investir, concorda? E aí a gente chega no quarto passo, que é a reserva de emergência. Esse é o quarto passo de qualquer investidor. Então, se você está começando, preste bastante atenção. Tá? Você já passou por alguma situação inesperada em que você precisou de uma quantia para resolver? Né? Talvez seja um problema no seu carro, é o mais comum. Né? Você tem que acionar o seguro, ou pagar o conserto, trocar bateria, alguma coisa do tipo. Né? Às vezes, na vida, a gente enfrenta essas coisas. Um problema familiar, de saúde, com veículo, com imóvel, etc. E a gente acaba tendo uma despesa que estava fora do planejamento. Né? É muito chato, gente, ninguém quer que essas coisas aconteçam, mas como a vida é uma caixa de surpresas, né, é melhor a gente estar preparado para quando algo assim acontecer, a gente poder ter como resolver, concorda? Então, a única certeza, gente, sobre esses imprevistos é que, vez ou outra, eles vão aparecer, tá? Infelizmente. Na vida de todo mundo, você vai ter vários exemplos, eu vou ter vários também. E na prática, então, o que é? Nada mais é do que uma quantia que você vai ter separado para resolver algum problema inesperado. Tá? Então é nessa hora, talvez, né, que você está se contorcendo aí na cadeira e fazendo a grande pergunta. Né? Dudu, quanto dinheiro eu ponho nessa minha reserva? Então, quanto dinheiro eu preciso ter, né, para construir essa reserva de segurança, né, ou reserva de emergência, como é chamado também, e onde deixar esse dinheiro? Né? Onde coloca esse dinheiro? São as duas perguntas, né? Quanto e onde? Então vamos lá, quanto? Tá? Varia muito os valores que as pessoas dizem, tá? Mas o que eu posso dizer é que o valor mais seguro é entre 6 a 12 meses dos seus gastos mensais. E a gente chega no passo número 5, já caminhando para o final, que é ter uma estratégia. O quinto passo é a construção de uma estratégia. E é aqui, gente, que muitas pessoas acham que tem um mistério insondável, uma mágica, uma bruxaria nos investimentos. Não tem, tá? Não tem. E aí chega no passo número 6, o penúltimo passo, que é a diversificação. Depois de definir os seus percentuais iniciais, gente, você vai precisar selecionar os seus investimentos. Então, como é que você vai fazer? Tá? Você vai tentar adivinhar o que vai subir, o que vai cair, vai botar todo o seu dinheiro naquilo? É claro que não, né? Óbvio que não. O melhor jeito é você dividir o seu dinheiro entre bons investimentos que tenham características diferentes entre si. E, por fim, tá? O sétimo passo é aprender a identificar boas oportunidades. Tá? E aí, Dudu, o que é isso, Dudu? Identificar boas oportunidades? Muita calma nessa hora, tá? Eu sei que é uma coisa que fala muito por aí, aproveitar oportunidades e tal, a gente precisa entender melhor. Existe uma grande euforia das pessoas em descobrir qual é a próxima ação que vai bombar, né? Ah, Dudu, qual é a próxima Magazine Luiza? Que foi uma empresa que bombou bastante, né? Magazine Luiza, para quem não sabe, né? É uma empresa que multiplicou por 6 a sua cotação em pouco mais de 3 anos. Né? Junto dessas pessoas, que a gente já falou delas, as que vivem de dica em dica e nunca conseguem ter de fato uma estratégia viável que dê dinheiro no longo prazo, tem também as pessoas que querem sempre saber se é a hora certa de investir. Né? Essa é uma questão muito frequente. Ah, Dudu, é hora de investir em Magazine Luiza? É hora de botar dinheiro na bolsa, etc. Né? Então as pessoas pensam que, preste bem atenção, tá? Esse ponto aqui talvez é o mais central da aula e ele é muito importante de ser entendido. As pessoas pensam que para aproveitar as oportunidades, elas precisam ter uma espécie de radar, um radar mágico, tá? Para saber se é hora de comprar ou não. Ah, Dudu, eu invisto, eu não invisto, o que é que eu faço? Como se fosse possível, né? Saber a todo momento do dia, mês ou ano se a bolsa vai subir, vai cair, o que vai acontecer. Tá? Então, vou te dar o pulo do gato. Tá? Esse gráfico que vai aparecer aí na sua tela, tá? A conclusão dele é super simples, por mais que ele tenha essas linhas aí meio malucas, é muito simples de entender e é muito importante para os seus investimentos. Tá? Se vai ficar só uma coisa para você desse aulão todo, vai ser esse ponto aqui, então presta atenção. Olha bem esse gráfico, tá? Ele é a comparação entre duas estratégias. Antes eu vou apresentar, né? Isso aqui na verdade é um estudo, gente, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Tá? Um estudo feito, o nome dele é esse aí, ó, Buy the Dip versus DCA, vou explicar direitinho o que significa. Mas foi um estudo feito nos investimentos americanos, tá? Vale para a Bolsa Americana, vale também para a brasileira, apesar desse estudo ser americano, mas a lógica permanece. Então qual que é a ideia desse estudo, tá, gente? Ele é uma comparação entre duas estratégias. Uma é essa chamada Buy the Dip e a outra é o DCA. A estratégia DCA, né, é a mais simples. Por quê? Porque, presta bem atenção, essa estratégia é só o seguinte, todo mês o investidor ele coloca R$100 no S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana. Tipo quando falam que a Bolsa do Brasil subiu, caiu, é o índice da Bolsa do Brasil que eles estão falando na verdade. E esse é o índice da Bolsa Americana, tá ok? Então, é o resumo da Bolsa, a média das ações na Bolsa. Então, ele nem precisa escolher ações, tá? Ele vai só investir na média do mercado. Esse é o investimento que a gente chama de ETF, né? Que inclusive eu listei como um bom investimento.
É o jeito mais simples de investir, gente. Faça chuva ou faça sol, todo mês você vai investir. No caso aqui, né, vai colocar R$100 lá na média das ações da bolsa. Esse era o exemplo do estudo, né? No caso era em dólares, né? Então esse é o primeiro passo, investir todo mês com consistência, né? Esse era um dos modelos aqui que eles testaram. A pessoa investe, faça chuva, faça sol, está investindo sempre ali. Mas existe um outro jeito de investir. Esse é o chamado buy the dip, que é compre no fundo, na tradução, né? Que consiste em quê? Em tentar prever os momentos de baixa do mercado e investir apenas nesses momentos. Ou seja, como se você tivesse aquele radar mágico que eu falei e você pudesse prever quando que o mercado caiu e a partir dali ele vai subir. E aí você só investe nesses momentos. Então, por exemplo, se o mercado estivesse caindo, como você nessa estratégia tem um radar mágico, nos meses que o mercado estivesse caindo, você não investiria. Você só investiria quando o seu radar apontasse que o mercado atingiu o mínimo. Aí você investiria todo o dinheiro que se juntou ao longo desse tempo e pegaria só a parte da alta, tá bom? Então essa é essa estratégia aí, ou seja, uma estratégia do vidente, né? Da pessoa que consegue prever o mercado. Parece ser o sonho de todo mundo, né? Então, nesse estudo de Yale, a regra é, tá? Para esse buy the dip, você vai pegar todas as máximas históricas da bolsa. Então você vai sempre investir no menor patamar entre essas duas máximas. Então olha aí essa linha azul, tá? Esses pontos vermelhos são os pontos onde foram feitos os investimentos nessa estratégia do buy the dip. Por quê? Porque você está sempre subindo ali no começo, tem bastante ponto porque está sempre subindo, né? E aí a cada quedinha a pessoa vai lá e compra. Mas perceba que depois fica um tempo sem investir. Por quê? Porque a bolsa está em baixa, né? Ali, depois dos anos 2000, entre 2000 e 2010, ficou bem em baixa, subiu um pouco, desceu de novo. E essa pessoa, investidor que é o vidente, ele só investiu lá já pertinho de 2010, quando a partir dali a bolsa só subiu. Então, nesse tempo, de 2000 a 2010, ele só foi acumulando dinheiro porque ele não investiu, já que a bolsa estava em baixa, né? Então, essa é a ideia, tá? A linha preta é a linha de quem investe todo mês. E a linha azul é a linha dos videntes. Gente, esse estudo é maravilhoso, tá? Uma última regra que tem aqui é que você nunca se desfaz dos seus investimentos. Você compra e vai acumulando, sempre comprando, tá? Então ninguém vende aqui. Ok. Ou seja, uma estratégia bem simples, você investe todo mês, e a outra envolve uma percepção de mercado mais profunda, né? Tentando decifrar para onde os investimentos vão, como está a economia, se vai subir, se vai cair, etc. Qual você acha que traz os melhores resultados? Eu já dei spoiler aqui, né, no gráfico, mas por incrível que pareça, gente, a estratégia de investir todo mês traz resultados melhores ao longo do tempo. Isso é incrível, incrível. Olha o gráfico aí, novamente você vai perceber. Isso por quê, gente? Por que acontece isso? Porque quando você deixa... E aí a gente volta no primeiro ponto dessa aula, que é a procrastinação. Quando você deixa o seu dinheiro fora dos investimentos, né, quando você não investe, tentando esperar talvez uma oportunidade, um momento de queda e tal, teoricamente um momento mais favorável para investir, você fica exposto a perder alguns movimentos de alta. Ou seja, quais as conclusões que a gente tira aqui, tá? Primeiro, que acompanhar notícia, gente, tem pouca ou nenhuma utilidade. Ou seja, ficar olhando notícia para tentar identificar para onde vai a bolsa, esquece isso, gente, tá? Você vai só ficar maluco de querer acompanhar a notícia e não vai conseguir ser um investidor melhor. Só serve para te trazer ansiedade, dúvidas e te fazer errar, tá? Então lembra que investimento é para te trazer liberdade e segurança, não medo e dependência. Então, não é para você viver investimento 24 horas, tá? Então, Dudu, se o ministro tal sair, qual vai ser o efeito aqui sobre os meus investimentos? Gente, qual vai ser o efeito disso para os seus investimentos em 20 anos, em 30 anos? Então é isso que você precisa pensar para lidar com seus investimentos de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, mais segura e que seja possível você ter uma estratégia boa ao longo do tempo, sem que isso demande que você esteja a todo momento ali, né? O esforço que você vai precisar gastar para virar um mestre de mercado acaba não valendo nada, gente, porque você viu esse estudo aí da Universidade de Yale que mostra que investir com consistência vale mais a pena do que querer adivinhar o que vai acontecer, mesmo que você pudesse adivinhar com perfeição. Gente, eu adoraria estender essa explicação aqui com mais detalhes, mas como o nosso tempo aqui é limitado, já foram 2 horas aproximadamente, eu decidi dar uma oportunidade para você que ficou comigo aqui até o fim, tá bom? Então, como você já sabe, o meu sócio Vitor e eu, a gente desenvolveu um produto que ajuda pessoas comuns a sair do absoluto zero, tá? E começar a investir o seu dinheiro com rentabilidade e segurança. Então o nome desse produto é o curso Verdades Financeiras e com ele você vai aprender em detalhes, tá? Tudo que você precisa saber para montar uma carteira, montar você mesmo a sua carteira de investimentos personalizada, tá? Totalmente do zero. Tudo isso que a gente começou a falar aqui é aprofundado com muito mais detalhes lá dentro, ou seja,
que você vai aprender lá vai te permitir escolher os investimentos mais rentáveis e mais seguros para que você atinja as suas metas. E o melhor, uma vez que você aprende, tá, você mesmo a montar a sua carteira de investimentos com uma estratégia adequada, ao que você busca para a sua vida, né, aos seus objetivos, tudo bem adequado à sua realidade, né, você nunca mais vai se sentir inseguro sobre onde investir o seu dinheiro. Você vai saber sempre o que fazer. Olha que coisa maravilhosa, né? Assim você não vai correr mais o risco de entrar numa furada pensando que é uma grande oportunidade, só porque um amigo te recomendou, você viu um influencer do YouTube falando, ou porque você apostou errado em um determinado investimento. No final das contas, gente, além de você se tornar mais fácil atingir as suas metas, isso vai te dar muito, mas muito menos dor de cabeça quando o assunto for dinheiro e investimentos. Tá? E como que você vai ter acesso ao curso Verdades Financeiras? Tá? Você vai ter acesso, gente, a todo o conteúdo através de uma área exclusiva de membros, tá? Que você vai poder acessar com o seu login, com as suas senhas pessoais. E lá você vai ter acesso a todas as aulas gravadas, aos materiais de apoio e aos bônus. Tá? São muitas e muitas horas de aula que vão estar disponibilizadas para você. Tá? A grande vantagem de você acessar dessa forma é que você vai poder acessar de qualquer lugar na hora que você quiser. Tá? É só você ter um dispositivo com acesso à internet, seu computador, celular mesmo e tal. Super tranquilo. Outra vantagem é que você vai poder acessar esse conteúdo sem pressa, no seu tempo, tá? Conforme o seu interesse, o seu momento como investidor. Então, quero dizer, se você estiver no absoluto zero, não sabe nada, né? Precisa começar a montar até sua reserva de emergência. Não tem por que você talvez se matar de estudar sobre investimento em ações. Então você começa devagar, aos poucos, no seu tempo. Você vai construindo a sua reserva, seguindo passo a passo. E depois você vai estudar. Para pensar como isso é valioso na sua vida, né? Você não vai precisar encarar isso como um curso técnico, uma graduação, por exemplo. Que se você quisesse aprender, você precisaria reservar um tempo na sua semana, às vezes vários dias da semana, para estar num determinado lugar, numa determinada hora, durante muito tempo, né, várias horas. Você teria que encaixar a sua vida no curso. Aqui não. Aqui é o curso que vai se encaixar na sua vida. Né? Não é o caso aqui, né? Não é uma graduação nem nada disso. Né? Você não vai precisar fazer o esforço de encaixar a sua vida no Verdades Financeiras. Você vai encaixar o Verdades Financeiras na sua vida. Tá? Então, onde você estiver, a hora que você quiser, você vai acessar a área de membros e pronto, você vai começar a aprender e botar em prática tudo aquilo. Quando você vai receber esse material? Tá? No final dessa aula agora, daqui a alguns minutos, você vai ter a oportunidade de entrar na próxima turma. Tá? Então as inscrições vão ficar abertas por 5 dias, ou enquanto houverem vagas, as vagas são limitadas para que a gente consiga atender toda a turma. Né? Então assim que terminar aqui, daqui a alguns minutos, a minha equipe vai disponibilizar um link para você fazer a sua inscrição aqui mesmo, fica aqui que o link vai ser disponibilizado. E imediatamente que você faz a sua inscrição, assim que o pagamento é aprovado, você já recebe um e-mail com o seu login, com a sua senha, para a área de membros. Você já fica com acesso a todo o conteúdo. Tá? Você lembra que o primeiro erro que impede as pessoas de ter sucesso nos investimentos é a procrastinação? Pois é. Ou seja, você começar a investir é sempre melhor hoje do que na semana que vem. Né? Então, quanto antes você começa com conhecimento, sabendo o que está fazendo, mais dinheiro e mais segurança você vai ter no futuro. Então, para você não correr o risco de cair nesse ciclo de procrastinação, você já vai poder começar, gente, hoje mesmo. Hoje mesmo você já pode buscar e começar aqui. Você vai poder abrir o curso, acessar as primeiras aulas e amanhã mesmo, assim que começar, né, o horário comercial, aí você já pode fazer suas aplicações, né, já pode investir com mais segurança. Se for o seu caso, se você tiver conforto para fazer isso, né, à medida que você for estudando, for fazendo o curso, você vai sentir essa segurança. Tem até uma ferramenta lá na área do curso que permite acelerar o vídeo, tá? Então você pode assistir numa velocidade maior, caso você queira, né? Se você achar que eu falo devagar, para você aproveitar melhor o tempo e aprender mais rápido também. E agora você já deve estar se perguntando, né? Qual é o preço do curso? Qual é o preço disso tudo? Pode ficar tranquilo que eu já vou falar, tá? Qual vai ser, mas antes disso eu quero te ajudar a pensar em uma coisa, tá? A maioria das pessoas entra no mundo dos investimentos esperando ter ganhos muito altos. Quer multiplicar o seu patrimônio o mais rápido possível, né? Aí no desejo de aproveitar alguma oportunidade, acaba cometendo alguma besteira, como os vários exemplos que eu contei aqui, né? Então, se coloca no lugar do meu cliente, aquele que eu disse que investiu 700 mil e perdeu cerca de 200, 300 mil. Se coloca no lugar dele, pensa aí na quantia que você tem, talvez 5 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não importa. Tá? Digamos que você tenha 10 mil, tá? E você investe em determinados tipos de investimento, meses depois acontece uma oscilação e você vê os seus 10 mil se transformando em 6 mil. Praticamente da noite pro dia, você perdeu 4 mil reais. E aí você fala, Dudu, mas isso aconteceu agora, né, por causa do Covid, não foi? Mas se na semana que vem os caminhoneiros decidem parar o país, como aconteceu em 2018, e se aparece algum empresário expondo um escândalo com o presidente, como foi no escândalo do Joesley com o Michel Temer, que foi conhecido como Joesley Day, que a bolsa caiu bastante. Ou seja, esses momentos acontecem, se aconteceu um impeachment, se acontece um problema na bolsa brasileira, com as empresas, enfim. Imagina se você guarda dinheiro durante vários meses para conquistar o objetivo pessoal, sua meta, né? E você imagina que consegue juntar 50 mil.
né? Só que o que você acabou investindo não estava muito alinhado com o seu objetivo. E no dia que você vai resgatar, em vez de 50, só tem 40. Ou seja, você deixou de ganhar 10 mil, ou pior, você perdeu 10 mil. Então, isso é muito doloroso. Eu tenho certeza que uma situação dessas, que você pudesse perder um valor desse, 10 mil, 5 mil que seja, você pagaria 5 mil reais, tá, por uma informação que te prevenisse dessa dor de cabeça. Não pagaria? Se você tem 50, perdeu 10 mil reais, você pagaria 5 mil para ter, né, evitado perder o restante. Gente, eu pagaria, eu falo por mim, né? Eu busco sempre conhecimento para evitar esses erros, né? Se você for pensar, talvez, na sua aposentadoria, né? Que, poxa, aposentadoria, você vai fazer um investimento correto após 15 ou 20 anos de juros compostos, né? Naquele efeito bola de neve, gente, isso pode fazer uma diferença, né, muito grande. Isso vai ser a diferença entre você ter uma renda de 8 mil ou de 12 mil por mês. Isso tudo vai estar incluído em quanto você juntou, em como você investiu o seu dinheiro. Isso vai fazer a diferença lá na frente, né? Então eu te convido a fazer essa viagem no tempo, né? E imaginar quanto você pagaria para ter uma informação correta no tempo certo, antes de cometer algum desses erros, né? Não sei quanto você estaria disposto a pagar, né? Nesse exemplo que demos da aposentadoria, eu não sei você, mas eu pagaria muito caro por isso. Eu aceitaria pagar, porque na verdade eu ainda pago, né, nos cursos que eu faço para me atualizar, para estar sempre entregando o conteúdo melhor para os meus alunos. Eu estou sempre estudando também e eu procuro sempre buscar os melhores. Então, para você, tá? Para você hoje, para sua sorte, para você entrar na próxima turma do Verdades Financeiras, você não vai precisar investir 10 mil reais, tá? Não vai ser 8 mil reais. Para você entrar no Verdades Financeiras e aprender de uma vez por todas a fazer os seus investimentos com segurança e com rentabilidade, seu investimento vai ser não por 997, mas sim por 597 reais, tá? Para você que decidir entrar hoje, tá? 597 reais, para você fazer uma virada na sua vida financeira, tá? O pagamento, gente, ele pode ser feito no cartão de crédito em até 10 vezes ou à vista no boleto, tá? Algumas pessoas optam por fazer o pagamento parcelado para todos os meses elas lembrarem do compromisso que elas assumiram consigo mesmas, né? Até para ajudar a evitar a procrastinação, tá? Ou até para conseguir encaixar no orçamento, enfim, cada um vai fazer essa avaliação. Então talvez nesse momento você esteja com o orçamento um pouco apertado. Eu sei como é, eu te entendo, tá? Mas eu te convido a pensar, tá? Uma parcela de aproximadamente 60 reais, tá? Isso não dá nem a pizza do fim de semana, gente. Então, assim, faz uma dieta, investe em você. Em vez de acabar com a sua saúde física, né, investe na sua saúde financeira. Tem outras pessoas que preferem fazer o pagamento à vista, tá? Pode ser uma opção interessante também. Assim você faz todo o investimento de uma vez só e não precisa mais se preocupar com isso. O pagamento à vista pode ser pelo cartão de crédito também ou por boleto bancário, tá bom? Então você tem aí muitas possibilidades, né, muitas facilidades para você tomar essa decisão hoje. E aí você fala, Dudu, gostei, parece uma boa, mas eu ainda não sei se o curso Verdades Financeiras é para mim, né? E se eu começar e não gostar do conteúdo, né? Ou se eu começar e ver que isso não é para mim? Se esse for o seu caso, tá? Eu vou te dar agora um presente. Vou te dar alguns dias de degustação desse curso, tá? Para você testar, para você ver se gosta. Vou te dar uma garantia incondicional, tá? De 15 dias. Ou seja, você toma sua decisão hoje, você entra nessa turma, e se em até 15 dias você perceber que não gostou do que tem lá, né? É só enviar um e-mail para minha equipe, tá? contato.noazulfinanças@gmail.com. Você fala comigo, você vai ter meu WhatsApp, tá? A gente devolve todo o seu dinheiro, tá? Sem nem perguntar o porquê, tá? Então é uma garantia incondicional para você. É só dizer, não, eu não gostei de Verdades Financeiras, não é o momento, quero meu dinheiro de volta. Pronto, acabou. Sem mais nada, nenhum constrangimento. Tá tudo bem, tá, gente? A gente continua sendo amigo numa boa. Não tem problema nenhum. Então você ainda tem essa garantia incondicional, tá? E eu tinha comentado antes que tem bônus, né? Exatamente. Então, além do acesso ao Verdades Financeiras, tá? Acesso vitalício, além da garantia vitalícia, eu te dou os seguintes bônus, né? O primeiro bônus é o e-book Tesouro Direto no Azul, que vai te ajudar a entender melhor esse investimento no mercado, que é o Tesouro Direto. É um e-book bem fácil, de boa compreensão, você vai se deliciar lendo, tá? Só com o que tem nesse e-book você já vai poder fazer investimentos com alta segurança, com rentabilidade, muito mais alta do que a poupança, tá? E vai entender como funciona o mercado e usar esse aprendizado para dar uma guinada aí na sua vida financeira, tá? E você também vai ter a parte sobre o Tesouro Direto nas aulas, né? No próprio curso em si, e o e-book vai te ajudar a complementar esse entendimento. Outro bônus que você vai receber, esse é o meu favorito, muitas pessoas que adquirem produtos online só por conta de bônus como esse, tá? E é o seguinte, se você entrar nessa turma hoje, eu vou te dar acesso a 8 horas de mentoria financeira em grupo, comigo. Nessas sessões de mentoria você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo, tá? Comigo. Olha só, tem pessoas que me pagam, gente,
Quando eu falo dos meus clientes, são pessoas que pagam por essa mentoria financeira, tá? Tem pessoas que pagam pelo menos de R$ 1.500 a R$ 2.500, dependendo da situação, para fazer essa consultoria, que você vai receber aqui como bônus, tá? Então, nessas sessões, né, você vai poder aprender não só com as suas dúvidas, mas também com as dúvidas dos outros alunos que vão estar participando e talvez eles estejam passando pela mesma coisa que você. Tá? Então, vai ser muito valioso. Vão ser aulas ao vivo, depois de cada módulo, para que você possa fixar o conteúdo e tirar as suas dúvidas. Tá? Um dos maiores desafios de quem adquire produtos online é a procrastinação. Então, a pessoa compra o acesso, vai lá, olha 1 ou 2 vezes e não continua. Tá? Mas nesse caso não, vão ser 8 sessões em grupo, de mentoria, semanalmente. Então nos primeiros 2 meses você vai ter esse estímulo do grupo, tá? Para você poder estudar e não ficar procrastinando. Tá? Pessoal, é isso. Tá? As inscrições elas vão ficar abertas por 5 dias, ou enquanto houverem vagas, né? Afinal, a gente precisa dar uma atenção muito especial. Todo mundo que adquirir esse curso tem acesso ilimitado a mim e ao Vitor, que somos os professores. Você vai ter nosso e-mail, nosso WhatsApp, a qualquer momento a gente vai estar à disposição, né, para te ajudar, para responder suas dúvidas. Vai ter um grupo privado, uma comunidade privada de alunos e você vai fazer parte de tudo isso, tá bom? A minha equipe vai enviar agora mesmo o link para inscrição lá no grupo do WhatsApp, tá? E por e-mail. Então, talvez caso você tenha caído aqui de paraquedas, tá? Não esteja na nossa lista de e-mails, nem no grupo do WhatsApp, deixa um comentário aqui no chat que a equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Ou então envia uma mensagem lá no direct do Instagram, que o pessoal está preparado para responder o mais rápido possível. Faz um sinal de fumaça, fala com a gente que a gente resolve, tá bom? Se você ainda tem alguma dúvida, tá? Vou ficar aqui alguns minutos, vou responder algumas que já fizeram, tá? Que perguntaram aqui. Talvez não dê para responder todas, gente, eu peço desculpa. A gente vai deixar agora o link da página do curso. Lá tem todas as informações. Lá na página do curso você encontra a ementa, ou seja, o currículo do curso, o que tem em cada módulo, as datas das aulas ao vivo, tudo. Você encontra tudo lá. Se você ainda tem alguma dúvida, entra lá, dá uma olhada, veja tudo isso e faça a sua inscrição ainda hoje, tá? Para você ganhar todos esses bônus e poder aproveitar.